Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso completo e gratuito de manutenção de celular. Para ter acesso a todas as aulas desse curso, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta e compartilhe. Então, bora para a próxima aula. Bom, vamos lá? Nesse vídeo aqui nós vamos aprender um pouco mais sobre as nossas trilhas, também chamadas aí de malhas ou linhas, ok? Então nesse vídeo aqui você vai poder entender direitinho qual é a função das linhas aí na nossa placa de circuito impresso, né? Saber como elas funcionam, como é feito aí o contato entre as nossas trilhas e os nossos componentes analógicos aí, né? No caso capacitores, resistores, enfim, os componentes que vão soldados aí na nossa placa de circuito impresso, ok? Vamos ver também alguns problemas que podem acontecer aqui, né, nesse contato entre os nossos componentes e as nossas trilhas. E vamos poder dar uma rápida pincelada aqui sobre componentes soldados em série e paralelos. Né? E por que uma rápida pincelada? Porque esse aqui é um assunto que eu prefiro dar um pouco mais de atenção. Então eu criei uma aula específica para esse assunto, né, de componentes ligados em série e em paralelos. Mas nessa aula aqui nós vamos dar aí uma rápida pincelada, né, que afinal de contas faz parte aí também desse assunto. Beleza? Então vamos lá, nós estamos aqui a nossa placa de circuito impresso, tá, do nosso smartphone. Aqui é um Samsung Galaxy J5, ok? Você pode verificar aqui, ó, que nós temos várias linhas aqui, né? Essa coloração um pouco mais escura, ok? Aqui nós temos o Power Manager, tá? Que é o gerenciador de energia aqui da nossa placa de circuito impresso, né? Desse aparelho aqui em questão, tá? E debaixo dele estão saindo várias linhas aqui, ok? Aqui também, nesses clipes de contato, temos aqui algumas linhas saindo deles, ok? Enfim, você vai encontrar linhas em toda a extensão aqui da nossa placa de circuito impresso. Podemos ver algumas aqui, saindo desse switch aqui, né, que tem a ver aí com o nosso setor de radiofrequência, que nós vamos aprender em aulas mais futuras aí, ok? Então vamos falar um pouco aí das nossas linhas, né? O que são as linhas aí? Qual é a função delas aí na nossa placa de circuito impresso? Olha só, eu vou fazer uma analogia bem legal e você vai ver que você nunca mais vai esquecer. As nossas linhas, né, malhas, trilhas, enfim, funcionam como se fossem ruas, avenidas e estradas aqui do nosso smartphone. Né? Por que eu falo isso? Porque todas as linhas ligam um ponto A até um ponto B, ok? E essas estradas, nessas pequenas ruas e avenidas, elas transportam justamente a corrente, né? Que é o fluxo de elétrons em movimento. Okay? Dessa forma, é através das linhas que os nossos componentes são conectados uns aos outros, fazendo aí o correto funcionamento do nosso smartphone. Né? Ou seja, o papel das nossas linhas é justamente levar aí a corrente para cada um dos nossos componentes. Ok? Se você pegar uma placa para ver aqui, ó, algumas linhas você vai ver. Ok? Mas outras você não vai conseguir enxergar. Por quê? Porque algumas delas estão numa camada mais profunda aqui da nossa placa. Ok? Dessa forma você, obviamente, não vai enxergar. Outras delas, né, como essa daqui, por exemplo, ó, essa daqui está ligando aqui a nossa antena lá embaixo, ok? Passando por esse switch e entrando aqui em um componente. Ela some aqui. Você vê que não tem continuidade. Na verdade, tem sim. O que acontece é que a linha atravessou a placa e está continuando do outro lado dela. Ok? Bom. Opa, tá gostando do curso de manutenção de celular? E se eu te dissesse que alguns reparos você consegue fazer em menos de 20 minutos e lucrar mais de R$100? A área de manutenção de celulares é uma das que mais crescem no país e você pode se tornar um técnico em manutenção, criando o seu próprio negócio, começando até mesmo na sua casa, nas suas horas livres. Eu fiz uma pesquisa e separei os melhores e mais acessíveis cursos para você se especializar ainda mais e se tornar um expert em manutenção de celulares em poucos dias. Acesse o link que eu deixei embaixo do vídeo ou nos comentários e saiba mais. Aqui nós temos uma representação, tá? Fiz um esquema aqui, tá? Vamos supor aqui que aqui seja a nossa placa de circuito impresso, tá? E aqui a nossa linha, ok? Esses dois contatos dourados aqui nós chamamos de pads de solda, ok?
E o que são as pads de solda? As pads de solda são justamente os pontos de contato entre o componente que vai ser soldado aqui e a nossa linha. Então, se você verificar aqui, ó, essa daqui é uma linha ligada em série, tá? Ou seja, essa daqui é a nossa linha de tensão positiva. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que tem uma interrupção aqui, tá vendo só? Antes da gente continuar, eu quero te mostrar essa foto aqui, ó, tá? Para você gravar melhor aí na sua memória aí do que a gente está falando aqui. Ó, aqui nós temos a nossa linha, ok? E veio aqui em uma pad de solda aqui, ok? E do outro lado você pode verificar que tem outra padzinha de solda aqui, ok? Então aqui está relacionado a dois resistores, ó, R1 e R2. Então vai um resistor soldado aqui e outro resistor soldado aqui, ok? Vamos continuar aqui com o exemplo. Então se a gente conecta a bateria aqui nesse smartphone, a corrente, né, a tensão vai ser direcionada aqui e vai parar aqui. Por quê? Porque houve uma interrupção aqui. E aí o que a gente faz? A gente solda um componente aqui para fazer a ponte, né, entre esse lado aqui e o outro lado, que no caso seria o nosso resistor, né? Lembra nas aulas de resistores, né? O resistor, ele tem por dentro um filamento, né? E esse filamento ele serve justamente como um funil, né? Então, por exemplo, se aqui entrariam 4 volts, sairiam aqui 2 volts ou o que o componente que tiver adiante necessite para poder funcionar. Então, há essa continuidade aí da nossa corrente, da nossa tensão, e continua aí fazendo aí a alimentação, né? Ela continua circulando aí pela nossa placa de circuito impresso. Ok? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó, só para você entender. A gente pegou esse desenho aqui, tá? E vamos cortar ele no meio, tá? Vamos imaginar que a gente pegou uma faca, tá? Colocou aqui em cima e fatiou ele nesse sentido aqui. Ok? Vamos retirar essa metade daqui para trás e vamos enxergar por dentro aqui do nosso resistor, tá? Vendo ele de lado, através dessa face aqui. Dessa forma, nós também cortamos aqui a nossa placa de circuito impresso. Então, vamos olhar aqui de lado como é que é a nossa placa de circuito impresso cortada aqui por onde eu estou passando esse pontinho vermelho, tá? Então, aqui, ó, seria a nossa trilha, né? Nossa linha. Ela vem até aqui, ok? E aqui ela tem a pad de solda. Vamos voltar no desenho? A trilha aqui, tá? Vamos tirar aqui. E a pad de solda aqui. Beleza? Então temos a pad de solda aqui e outra pad de solda aqui com a trilha aqui continuando. Ok? O que a gente vê aqui? A tensão vai chegar por aqui e não vai ter por onde sair, né? Então não vai haver a continuação aqui da nossa tensão aqui. Mas aí a gente veio e soldou o nosso resistor aqui. E o que vai acontecer? Se você observar, ó, nós temos essa solda de estanho aqui, ok? Aqui e aqui desse outro lado. A solda de estanho, ela vai fazer o seguinte, ela vai fazer a ligação entre a nossa pad de solda e a extremidade aqui do nosso resistor, ok? E o que vai acontecer é o seguinte, a tensão vai ter por onde passar, né? O nosso estanho, a nossa solda de estanho vai conduzir a tensão da pad de solda até o nosso resistor, onde vai passar pelo filamento e vai continuar aqui fazendo o caminho dela. Beleza? Bom, o que pode acontecer aí, né, nesse contato que a gente acabou de demonstrar para você aí entre o componente e a nossa linha, né, de alimentação? Pode acontecer um caso de oxidação, né? E o que isso quer dizer? Se o componente estiver oxidado aqui, ó, tá vendo? Isso pode acontecer por umidade, pode acontecer pelo celular ter caído na água, tá? E por incrível que pareça, pode ter acontecido também por aquelas pessoas que não costumam de tomar banho e deixar o celular na pia. Você já reparou que quando você toma um banho muito demorado, você sai, o espelho tá todo molhado, tá, os azulejos tudo suado? Então, o celular também vai passar pelo mesmo processo aí, né? Então ele também, né, vai estar como se ele tivesse com um orvalho por cima. E, acredite ou não, o vapor entra também dentro do smartphone. E isso acaba ocasionando oxidação aí em alguns componentes. Então, se houver uma oxidação aqui no componente bem nessa região, o que vai acontecer? A oxidação, ela vai
fazer com que o nosso componente não faça um contato aí correto com a nossa pad de solda. E o que vai acontecer é o seguinte, a tensão vai vir, vai entrar pelo componente e não vai ter por onde sair. Por quê? Porque a nossa solda está obstruída aí por conta de uma oxidação. Outro problema que pode acontecer também é uma solda fria, né? Solda fria é como nós chamamos uma solda trincada. Isso pode acontecer por quê? Pelo celular ter caído no chão, né? É a causa mais frequente aí de uma solda fria. Então o que vai acontecer? Eu dei uma ampliada aqui, olha só. Né? Se você reparar aqui, ó, tem uma trinca na solda. Né? E o que vai acontecer é o seguinte, a tensão vai entrar e não vai ter novamente aí por onde sair. Por quê? Porque o elemento que fazia a conexão entre o resistor ou o componente que seja aí que você estiver analisando e a pad de solda, vai ter uma interrupção no meio dele. Né? Ou seja, ele não vai ter aí como conduzir essa tensão de um componente até a pad de solda e, por sua vez, aí na nossa linha. Beleza? Outra coisa que pode acontecer é os próprios contatos estarem danificados. Né? O que seria isso? Você remove um componente e verifica que o contato dele está muito assim desgastado ou com erosão, né? Isso pode ser ocasionado por quê? Por duas coisas. Primeiro, uma oxidação muito severa, né? Que também vai fazer com que a tensão não chegue até a nossa linha. Porque ela vai entrar por aqui, né, sair pelo componente, chegar aqui na solda, que vai estar ok, mas a solda não vai conseguir fazer contato aqui com a nossa pad. Né? Isso pode ser ocasionado, como eu já falei, por uma corrosão muito severa, ou mesmo aí, um técnico com pouca habilidade, né, que fez a remoção do componente e na hora de colocar um componente novo, acabou danificando aqui a nossa pad. E num caso como esse, né, o mais correto a se fazer seria fazer, né, a remoção do restante aqui até encontrar a nossa linha. E aí está fazendo aí um preenchimento de solda e uma ligação aqui entre a nossa linha e a superfície aqui da nossa placa de circuito impresso. Ok? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre componentes em série e em paralelo. Ok? Como eu falei no começo aí desse exemplo aqui que eu estou dando, eu vou dar uma rápida pincelada porque esse aqui é um assunto que eu quero dar um pouco mais de ênfase. Tá? Porque é muito importante isso daqui. Mas, como a gente já está no meio aí desse papo aqui que a gente está batendo sobre as nossas linhas, nossas malhas, né, eu acho interessante já dar uma rápida pincelada aí para você, pelo menos, quando chegar na aula de componentes em série e em paralelo, você já saber aí do que a gente está falando. Ok? Então, vamos falar primeiro sobre componentes ligados em série. Tá? O que seria isso? Você viu aqui atrás que uma extremidade do componente é soldada em uma pad e a outra extremidade é soldada na outra pad, ok? Então vamos voltar aqui. Nos componentes ligados em série, o que isso quer dizer? E você vai ouvir muito falar sobre isso daí no decorrer do curso. Tá? Quer dizer que as duas extremidades do componente estão soldadas na linha de tensão positiva. Né? Na prática, o que seria? Se você pegar um esquema elétrico, você vai ver essa representação aqui. Né? No caso aqui, um resistor. Ok? Então temos aqui o resistor, a linha, perdão, né? E uma ponta do resistor soldada aqui na linha de tensão positiva e a outra linha também soldada aqui na linha de tensão positiva. Tá? No esquema, ficaria isso daqui que você já conheceu aí. Ó, né? Um lado soldado na linha de tensão positiva e o outro lado também soldado na linha de tensão positiva. Ok? Vamos ver agora componentes ligados em paralelo. Tá? O que significa isso? Significa que uma extremidade está soldada na linha de tensão positiva, ok? E a outra extremidade está soldada ao GND, que é o nosso terra. Né? Relembrando aqui, por que a gente chama GND de terra? Né? GND é uma terminologia que você vai encontrar muito em esquema elétrico, se referindo justamente ao terra. Tá? Que GND é a abreviação de ground. Né? Ground é uma palavra em inglês, né? Que significa aí que seria o nosso terra. E, num componente ligado em paralelo, ele seria basicamente isso daqui. Ó. Aqui nós temos uma linha de tensão positiva, ok? Aí aqui, paralelamente, nós temos ligado um capacitor, ok? Então,
esse lado do capacitor está soldado à nossa linha de tensão positiva. E o outro lado do capacitor soldado aqui no nosso GND. Beleza? No esquema seria basicamente isso daqui, olha só. Uma extremidade do capacitor soldada na nossa linha de tensão positiva e a outra extremidade soldada aqui ao nosso GND, ou seja, ao nosso terra. Beleza? Você já deve estar meio confuso. Ué, como é que uma extremidade na linha de tensão positiva e a outra no GND? Pô, mas não vai dar chabu aqui? Não. Por causa desse camarada aqui, né? Por causa do nosso dielétrico. Né? Você deve se recordar aí nas aulas referentes a capacitores, que o capacitor ele tem um dielétrico. Beleza? E para que serve o dielétrico? Justamente para evitar que tenha contato entre a nossa tensão positiva e o nosso GND. Né? O dielétrico ele é uma barreira de proteção aqui do nosso capacitor. Né? Vamos aproveitar para relembrar aqui a função do capacitor? Ele vai, enquanto ele estiver aqui sendo alimentado pela linha de tensão positiva, ele vai estar aqui acumulando a carga dele. Ok? Se acontecer do dielétrico se danificar, ou seja, o nosso capacitor entrar em curto, o que vai acontecer? Né? O GND vai entrar em contato aqui com a nossa linha de tensão positiva e vai aterrar a nossa linha de tensão positiva. Por quê? Porque a tensão vai ser jogada diretamente no nosso terra. E aí o que vai acontecer? Vai aterrar a linha positiva, em outras palavras, o celular vai entrar em curto. Beleza? Bom, você viu aqui que é uma lógica que é bem intuitiva, né? Porque a gente vai falar assim das nossas linhas de tensões, tá? Eu dei uma rápida pincelada sobre componentes ligados em paralelo e em série, mas nas próximas aulas nós vamos estar verificando aí aulas específicas sobre esse tema aqui, ok? Opa! Quer se especializar ainda mais na área de manutenção do celular? Então clique no link acima para conhecer os nossos cursos.